Oremos ao Senhor uma vez mais. Ó Deus bendito, graças te damos, Senhor, porque temos a tua palavra, inspirada por ti mesmo, preservada por ti mesmo, para que pudéssemos ter acesso àquilo que o Senhor tem para nós e para que pudéssemos desfrutar da graça abundante do Senhor, que produz paz abundante em nossas vidas e em nossos corações. Dar, ó Deus, que a tua graça mais uma vez flua da tua palavra. Suplicamos, ó Deus, que no poder do teu Santo Espírito o Senhor fale aos nossos corações. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Você já pensou qual é a razão da sua falta de contentamento? Bem, não há dúvidas que é porque o seu coração não está centrado em Cristo. Você já pensou qual é a razão pela qual você se dá tão mal com o seu irmão ou irmã em Cristo? Aí não resta dúvida que a razão é pela qual o seu coração não está centrado em Cristo e está em você mesmo. Você já pensou por que você não tem desfrutado da plenitude da vida que Cristo já conquistou e alcançou na cruz? Afinal, o seu triunfo, a nossa alegria, de fato é e será? Não resta dúvidas também, que é porque o seu coração não está centrado em Cristo. Hoje pela manhã, então, nós começamos uma nova série, dessa feita na carta do apóstolo Paulo, enviada à igreja que ficava em Filipos. E o tema da carta é exatamente este: a alegria da vida centrada em Cristo. E nessa manhã nós vamos, então, fazer a exposição do primeiro e o segundo verso, a saudação dessa carta. São apenas 2 versículos. Na verdade, vamos ter que tirar muita coisa daqui, pouca coisa. Isso quer dizer que nós vamos falar pouco e que quase nada temos a dizer nessa saudação. Só que não. Vamos então à leitura dos 2 primeiros versos. É a saudação da carta, é a abertura da carta. E se Deus nos permitir, vamos então com essa carta até o final do ano. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Em 2021 não havia ainda o WhatsApp. Eu não me recordo se já havia algum meio de videochamada. Naquela época também, e-mail era coisa de quem tinha dinheiro para comprar um computador e ter de alguma maneira acesso à internet. Talvez os mais velhos vão lembrar que as unidades do cartão telefônico, sobretudo quando a ligação era interurbana, voava de tal maneira que até mesmo você que mora em São Paulo e fala mais rápido, não conseguia falar tudo o que precisava. Então, lá no Instituto Bíblico Eduardo Lene, também conhecido como IBEL, nós nos falávamos com as nossas igrejas, com os nossos familiares, por meio de cartas.
Sim, cartas que eram escritas à mão. E você pode imaginar a alegria que era, depois de estar muito tempo fora de casa, sem ver os seus irmãos da igreja, sem ver os seus familiares mais próximos, receber uma carta. Normalmente esse momento acontecia depois do jantar. Quando estávamos reunidos num pátio, chegava então um veterano que era responsável por distribuir as cartas, levantava a mão, segurando uma carta e gritava o nome. Era possível ver a ansiedade e a alegria da pessoa enquanto se dirigia para pegar a carta. Era normal também. Você vê nesse período pós-jantar e antes do momento de estudo na biblioteca, alguém sentado em um banco, lendo uma carta, rindo ou chorando. Ou muitas vezes, rindo e chorando ao mesmo tempo. Era algo emocionante. Agora você pode imaginar a alegria que foi para esses irmãos que viviam na cidade de Filipos, receber uma carta inspirada por Deus, vinda do apóstolo Paulo, o seu plantador e pastor. Você pode imaginar o momento que em um dia como esse, dia do Senhor, o pastor se levantou e disse: irmãos, nessa manhã nós vamos ler a carta enviada pelo apóstolo Paulo a vocês. Imagina a expectativa desse momento. É possível que o coração desses irmãos começou a bater mais forte. É possível, inclusive, que alguns tenham dito: pastor, por favor, leia de novo. Aquela parte não deu para entender direito. E talvez eles tivessem lido essa carta uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E você pode estar pensando que não há uma alegria semelhante a essa. Afinal, enquanto muitos lá foram inclusive mencionados, essa carta não diz o seu nome, não fala algo mais específico da sua vida. Bem, a primeira coisa é uma verdade, a segunda não. Quis o Senhor que essa carta fosse preservada, quis o Senhor que essa carta estivesse nesse conjunto de ensinamento apostólico, que agora chegou até nós. De tal maneira que agora que nós abrimos essa carta, o nosso coração deveria palpitar tanto quanto o daqueles irmãos. Porque essa carta é para você. Essa carta é sobre sua vida. As palavras que o apóstolo Paulo escreveu nessa carta, elas podem tocar fundo no seu coração. E pode ter esse mesmo efeito transformador que teve para muitos desses irmãos, que ouviu a leitura com atenção, que voltou para casa e refletiu nessas verdades, e que encontrou nessas palavras do apóstolo Paulo o meio de graça para a transformação das suas vidas e para uma nova maneira de viver e se portar no reino dos céus. Então essa carta é sobre você. Essa carta é para você. E eu espero que você agora se volte para a leitura dessa carta com uma atenção. E eu espero que ela de fato seja transformadora. Que essa não seja mais uma leitura ou mais uma série de exposições,
mas seja um meio de graça para transformar e para mudar a sua vida. O texto que nós ora lemos, ele é naturalmente dividido em 3 partes. A primeira é uma referência a os remetentes, aqueles que enviaram essa carta. O apóstolo Paulo, juntamente na companhia de Timóteo, que provavelmente estava com ele na prisão domiciliar. Depois, então, o apóstolo Paulo fala dos destinatários, os santos, juntamente com a liderança da igreja que se encontra na cidade de Filipos. E a terceira e última parte é então uma saudação que o apóstolo Paulo dá a todos os seus ouvintes. Uma das coisas que você vai entender ao ler essa carta, desde os seus primeiros versos, é que essa carta tem muitos elementos contraculturais. E meus irmãos, nessa tentativa de não apenas fazer exegese do texto, mas também fazer exegese da cultura, eu espero que durante toda essa exposição, a gente consiga dialogar, assim como o apóstolo Paulo fez, com o espírito da nossa época, e nos ensinando a viver em Cristo, mesmo estando em Limeira. Você é de Limeira, ou mora em Limeira, mas você está em Cristo. Essa é a razão pela qual, em todas as partes, na descrição do remetente, na descrição do destinatário e na saudação aparece a palavra Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Porque nós estamos em Cristo, mesmo enquanto vivemos em Limeira. O que isso significa? Vamos ver então a partir de agora. Começando então com o remetente, que diferente dos nossos dias, nos quais nós descobrimos quando o nome de quem enviou a carta, só depois de lermos toda a carta e encontrarmos a sua assinatura no final. Nessa época, a epístola era aberta com o remetente. Por isso que logo de cara nós ouvimos Paulo dizer, Paulo. Nós sabemos que esse não é um homem comum, de intelecto privilegiado. O apóstolo Paulo foi discipulado pelo próprio Cristo, treinado aos pés dos maiores mestres da época. Parece que o Senhor quis zipar em Paulo muitos dos dons dados à própria igreja. Quando você lê a história de Paulo, você percebe que, além de discípulo de Jesus, ele é um missionário, ele é um evangelista, ele é um plantador de igreja, ele é um pregador, ele é um pastor, ele é um grande teólogo, ele é um grande mestre, ele é um profícuo escritor. Das 21 cartas do Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreveu pelo menos 13 dessas cartas. Então agora, usando as suas credenciais, sobretudo a maior credencial que ele tem, ele diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Você pode dizer, espere um minuto, pastor. Não é bem isso que ele diz. Note o texto. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Uau, mas isso não é estranho? Porque em quase todas as cartas, quando o apóstolo vai escrever a alguma igreja, ele usa a sua principal credencial, aquela que lhe dá maior autoridade para escrever, para falar e para se comunicar com a sua igreja. Apóstolo traz essa ideia de alguém que foi enviado para uma missão com autoridade para falar e agir. Agora, por que então
que em uma correspondência oficial, que se espera uma formalidade, Paulo deixa de lado a sua principal credencial, como deveria ser inclusive esperada de alguém que se aproxima com uma autoridade, e ao invés de usar essa máxima credencial, ou de fazer uma descrição de tudo que ele é e de tudo que ele faz, ele abre essa carta de forma incomum dizendo: Paulo, servo, ou em uma tradução mais literal, escravo de Cristo. Alguém tem alguma ideia? Porque isso é incomum. Leia todas as demais cartas, leia todas as aberturas, e você vai ver na sua maioria uma descrição da sua autoridade enquanto apóstolo. Mas por que aqui não? Sabe, meus irmãos, enquanto apóstolo, na cultura grego-romana, fala de uma autoridade. A palavra doulos, servo, ou literalmente escravo, sobretudo quando usada por alguém que tem grande autoridade, por alguém que é revestido de autoridade, é uma descrição contracultural, que destaca, que evidencia uma forte humildade e modéstia. Essa carta foi escrita para a cidade de Filipos. Você sabe por que o nome da cidade é esse? Faz alguma ideia? Em uma atitude nada modesta, era comum nessa época que os grandes líderes se auto-homenageassem, dando nome próprio à cidade. Então, quando Filipe II, o pai do grande Alexandre, conquistou esse território, ele se auto-homenageou colocando o nome dessa cidade como Filipos. Diga-se de passagem, Alexandria é uma auto-homenagem de Alexandre o Grande. Então, em uma cultura na qual o status pode ser percebido até mesmo na maneira como as cidades são chamadas, o apóstolo Paulo se aproxima dessa igreja e diz: Paulo, escravo de Cristo. Ele não diz o que ele fez, ele não fala do seu tempo passado com o próprio Senhor enquanto foi discipulado, ele não fala das suas viagens missionárias e das suas conquistas, ele se apresenta apenas como escravo de Cristo. Sabe, meus irmãos, uma das razões pelas quais essa carta foi escrita foi para tentar resolver um problema interno que a igreja vivia. Havia uma intriga envolvendo duas irmãs da igreja. E ao que parece, o X da questão é que elas estavam buscando status através do serviço. Havia uma intriga entre elas. E agora, nesse mundo que exala status, nesse mundo no qual as pessoas estão buscando os seus interesses acima dos outros, nesse mundo em que as pessoas estão chamando a atenção para si mesmas, o apóstolo Paulo, então, seguindo o exemplo de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus como algo que ele deveria se apegar, mas que esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser doulos, escravo, servo de Deus.
O apóstolo Paulo então agora diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerando os outros superiores a vocês mesmos. Seguindo o exemplo de Cristo, Paulo traz então para o diálogo, já no início da carta, a necessidade de nós termos a humildade como uma virtude a ser perseguida. A necessidade de nós nos colocarmos, mesmo quando temos a oportunidade de estarmos acima, num degrau mais baixo. Doulos era uma palavra usada para alguém que é até mesmo inferior a um escravo. Sabe, meus irmãos, talvez a virtude que mais falte no mundo que nós vivemos, e que talvez mais falte na própria igreja, e que talvez seja a grande questão que tem nos levado a tantas dificuldades na vida, de fato seja a humildade. Por que você briga tanto na sua casa? Por que você se desentende com o seu marido ou com a sua esposa? Por que o seu filho não te respeita? Porque no final das contas nós somos cheios de nós mesmos. Eu queria ler aqui a citação que recentemente o reverendo Anderson colocou no nosso grupo para a nossa reflexão. A citação diz o seguinte: talvez possamos dizer que a humildade é a única virtude que nos capacitará a ser tudo aquilo que Cristo deseja que sejamos. Sem humildade, não podemos nos aproximar de Deus, não podemos amá-lo da maneira suprema, nem testemunhar de maneira eficiente a respeito de Jesus Cristo. Sem humildade, não podemos amar e servir aos outros, nem liderar da maneira como Deus quer. Não podemos nos comunicar apropriadamente, nem resolver conflitos, nem lidar de maneira correta com o pecado do outro. Sem humildade, não podemos resistir, em especial ao nosso próprio pecado. Em resumo, devemos abraçar e praticar a humildade, a fim de viver e ser verdadeiramente aquilo que Deus quer que sejamos. Nós vivemos em um mundo marcado pelo status, onde as pessoas querem chamar a atenção para si mesma o tempo todo. As redes sociais talvez seja a grande prova disso. E agora o apóstolo Paulo chama essa igreja para que de modo contracultural ela possa viver em verdadeira humildade, porque ele entende que essa virtude, uma vez desenvolvida, trará junto consigo uma série de outras virtudes que nos afastarão de vários vícios, várias intrigas, vários problemas, nos fazendo viver dentro da verdadeira shalom, que para o judeu é uma vida de plenitude e bem-estar com Deus, consigo mesmo e com o próximo. E o que mais atrapalha isso a não ser o orgulho? Se você for uma pessoa orgulhosa, Deus vai resistir a você. Se você for uma pessoa orgulhosa, você vai ter uma dificuldade imensa de perceber quem você é. E se você for uma pessoa orgulhosa, você vai ter muita dificuldade de se relacionar com o outro. A paz é fruto da graça. E essa graça é melhor compreendida e absorvida quando você tem um espírito humilde. Porque você enxerga melhor quem Deus é, quem você é e quem o outro é.
Esse então é o primeiro ponto. Esses são os destinatários e o que eles são: escravos de Cristo. Esses são os remetentes, melhor dizendo. Vamos aos destinatários. A todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Em suas 13 cartas, o apóstolo Paulo sempre começa falando de quem ele é em relação a Cristo e de quem nós somos em relação a Cristo. Pode ler. Em todas as cartas, ele nos convida a vermos a nós mesmos à luz do Evangelho de Cristo. Mais uma vez, isso é contracultural, não apenas no tempo de Paulo, no qual as pessoas normalmente eram definidas pelo mundo no qual elas viviam. Mais uma vez, o problema dessas irmãs é que elas estavam sendo definidas pelo que o mundo dizia. A cidade de Filipos era uma cidade marcada pelo status. E o que elas estão buscando? Status. O que as define, o que as traz satisfação, o que dá significado à vida? Status. E elas estão dispostas a desobedecerem a Deus, a arrumarem confusão para terem isso. E agora o apóstolo Paulo, de maneira comum, ele diz que na verdade você precisa ver a você mesmo através daquilo que você é em Cristo. Por isso que ele diz a todos os santos em Cristo. Mas não é isso que o mundo diz. Os comerciais de automóveis, eles pedem para que você pense em você mesmo, veja você mesmo, através da relação com o objeto em si. Os comerciais de cerveja, eles pedem para que você veja a si mesmo, através da amizade que é possível ter na mesa de um bar. Os comerciais de seguro de vida, eles pedem para que você veja a si mesmo, através de tudo aquilo que você possui, e da família que está à sua volta. Por isso que os comerciais são emocionantes, e descreve cenas como casamento, primeiro filho, primeira colação na faculdade do filho. Os comerciais de academia, eles pedem para que você veja você mesmo em relação ao seu próprio corpo. Os comerciais da área dos cosméticos, ele pede para que você veja a você mesmo e se autodefina através da beleza. E mais uma vez, eu preciso que você não me entenda mal. Eu não estou dizendo e não estou me opondo à ideia de carros, de amigos, de famílias, de corpos sarados, de rostos bonitos. O ponto aqui é outro. A ideia é a nossa capacidade e a nossa tolice de acharmos que nós podemos ser definidos por essas coisas. E acharmos que nós somos essas coisas. E não nos vermos naquilo que nós somos em Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo sempre começa nos relacionando com aquilo que nós somos em Cristo. É o que ele é em Cristo. Apóstolo, é o que nós somos em Cristo. Servos, santos, ou tantas outras coisas que ele apresenta na abertura de suas cartas. Mas você pode estar me perguntando, mas pastor, por que isso é tão importante? Porque quando você é liberto dessa escravidão, de ser definido pelas coisas desse mundo, então uma paz, verdadeira paz, adentra o seu coração. Uma verdadeira estabilidade adentra o seu coração. Porque agora, você não será mais levado escravo das metanarrativas, das tendências. Agora,
Você não será mais pressionado pela sua própria insegurança, pelo seu descontentamento, pela sua cobiça, pelo seu status ou qualquer glória terrena que reduza a sua vida ao tamanho da sua vida. Ao contrário, quando você é livre de todas essas amarras, quando você entende quem você é em Cristo, então agora você está pronto para achar significado mais profundo e para se aproximar de todas essas coisas de uma maneira diferente. Consegue perceber? Não é sobre negar todas essas coisas, é sobre entender qual é a sua verdadeira identidade, para se aproximar de maneira melhor de todas essas coisas. De tal maneira que, quando você se vê em relação àquilo que você é em Cristo, não apenas a sua vida, mas tudo mais na sua vida ganha um novo significado. Sabe, alguns daquele lugar estavam se definindo pelo status, presente no nome da própria cidade. As consequências disso você pode ver no decorrer da carta. Mas pense, e se essas pessoas se autodefinissem, se auto-enxergassem no que diz respeito à sua relação com Cristo? Consegue perceber que a maneira de lidar com o outro muda? Consegue perceber que agora o outro não é um competidor no qual eu devo superar, mas um irmão em Cristo no qual eu devo junto caminhar? Consegue perceber que agora o serviço na igreja não tem a ver com a minha própria glória? Afinal, eu sou um escravo. Tudo mais na vida pessoal, na vida familiar, na vida da igreja e na vida do mundo muda quando essa chavezinha é virada na sua cabeça. O que você é em Cristo, a sua identidade em Cristo. Se você conversar com a maioria dos conselheiros bíblicos, eles vão confirmar que muitos dos casos de aconselhamento passam exatamente por isso. Pelo fato de nós vermos a nós mesmos relacionando-nos com o nosso próprio eu, ou com qualquer outro ídolo desse mundo quebrado. A partir daí as disfuncionalidades começam a acontecer. Santos em Cristo. Essa é a coisa mais importante que você precisa saber nessa manhã. É isso que você é. É assim que você deve se ver. Agora note que as palavras em Cristo destacam não apenas a nossa identidade, mas também destacam a base comum da nossa vida comunitária. Em Cristo significa que Ele foi o responsável de nos unir no seu corpo. Nós éramos perdidos, não éramos povo do Senhor. E agora Jesus Cristo, através da sua obra, nos uniu a Ele mesmo, e agora nos uniu ao nosso irmão. Então, a base da nossa união é Cristo. A nossa unidade está fincada em Cristo. Bem, por que isso é tão importante? Sabe, meus irmãos, talvez a maneira como os relacionamentos se dão hoje, sobretudo nos meios de comunicações atuais, tenham mudado a nossa maneira de pensar a vida no que diz respeito um ao outro. Isso talvez esteja até entrando para a igreja. De modo geral, as pessoas elas se unem em volta de algo comum. Os grupos de WhatsApp, por exemplo, eles apresentam isso de maneira muito clara.
Você participa daquele grupo da família, com a sua tia que manda bom dia todos os dias às 6. Há também o grupo da política, que sempre tem alguém saindo. Nós temos os grupos de temas teológicos, nos quais nós sempre nos vemos tentado a colocar alguma coisa que chame a atenção para o nosso conhecimento. Há ainda o grupo daquelas pessoas que se unem para, no início do ano, perder peso, mas nunca fazem exercício. Há o grupo daquelas pessoas que gostam de futebol, e que lá no meio dele está aquele irmão que zoa com o time de todo mundo, mas sai do grupo toda vez que o time dele perde e alguém diz alguma coisa. Viu que no grupo normalmente é esse sai, põe, sai, põe. Alguém sai, aí alguém vai lá e pega e põe. Volta aqui, homem. Só que igreja não é um grupo de WhatsApp. Meus irmãos, nós precisamos entender que o que nos une é Cristo. E isso tem pelo menos duas implicações práticas. Implicação número 1: pequenas dificuldades na dinâmica da vida comunitária em um mundo quebrado não podem ser a razão para a quebra da nossa comunhão. Sabe, às vezes eu me vejo pensando lá em casa. Falei, meu Senhor, Jesus Cristo não veio ao mundo. Ele não morreu em uma cruz. Ele não juntou as pessoas em uma comunidade. E Ele não me chamou para ser pastor, para ter que lidar com tanta picuinha. Falei, Senhor, tem que ter uma coisa maior do que isso. Meus irmãos, com todo respeito, eu acho que da maturidade que nós estamos, chega de mimimi. Já deu. Sabe, por coisinha pouca a gente já agora está virando a cara para o irmão, já não está mais disposto a manter comunhão. O que nos une é maior do que qualquer dessas coisas. Nós fomos unidos por Cristo. A sua obra na cruz, para nos unir, deve ser muito maior do que essas coisinhas pequenas, que nós tomamos grande no nosso relacionamento com o nosso irmão. Deixe-me dizer uma coisa mais séria então. As grandes ofensas, grandes ofensas, na dinâmica da vida comunitária, em um mundo quebrado, não podem ser a razão para quebrar a nossa comunhão. Eu lembro que uma vez, aqui nessa igreja mesmo, alguém me ofendeu. Uma pessoa chamou do canto e diz, olha, eu acho que você ofendeu o pastor. A pessoa veio conversar comigo. Pastor, a pessoa conversou comigo e disse que eu ofendi o senhor. Ofendeu mesmo? Eu falei, ofendeu. Ô pastor, desculpa. Não queria ofendê-lo. Tudo bem, irmão. Está perdoado, está resolvido. Encontrei o irmão durante a semana. Ô pastor, estava lá em casa pensando, sabe? Puxa, ofendi o pastor. Pastor, o senhor me perdoa mesmo? Sim, irmão. No domingo, pastor, olha, sabe aquilo que aconteceu? O senhor me perdoou mesmo? Eu falei, não, ele não entendeu. Eu disse assim, meu irmão, você acha que o que nos une, que é Cristo, é menor do que a sua ofensa? Não importa, meu irmão, o tamanho da ofensa que você tenha sofrido. A obra de Cristo e o perdão que flui da cruz é maior do que isso. O que nos une não é ou não são interesses comuns. Isso aqui não é um grupo de WhatsApp. Isso aqui é algo muito sério.
Para que eu e você tivéssemos comunhão, Jesus Cristo deu a própria vida. Ele sofreu terrivelmente naquela cruz, para que eu e você fôssemos um. Então não importa os nossos pecados. Nenhum deles, por mais terrível que possa acontecer na vida comunitária da igreja, é motivo para não vivermos em comunhão, ou para termos a comunhão quebrada. Então talvez seja a hora de você fazer o que faz num grupo do WhatsApp. Ir lá naquele irmão em privado e dizer: volta para cá, vem para cá fazer parte disso de novo, porque o que nos une é maior do que isso, é maior do que a sua ofensa, ou é maior do que o meu mimimi. Sabe, e de forma incomum, o apóstolo Paulo agora cita a liderança da igreja, presbíteros e diáconos. E talvez ele faça isso para lembrá-los da função que eles têm em todo esse processo de pastoreio e cuidado da igreja, a fim de que ela mantenha a unidade. Os presbíteros são aqueles que supervisionam a vida da igreja, lutando pela sua unidade, lutando para que a igreja caminhe firme, amando a Jesus. E juntamente com os diáconos, trabalhando duro para promover uma igreja saudável, que vive a verdadeira comunhão em Cristo Jesus. Vamos então à terceira e última parte. Chegamos à saudação, ou saudações. Mais uma vez aqui, há um padrão. O apóstolo Paulo quase sempre saúda as suas igrejas dessa maneira. E a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que você precisa notar aqui é que essa ordem, ela sempre é padrão. Primeiro graça, depois paz. E essa ordem é invariável. A graça dispensada pelo Senhor produz shalom, paz, no sentido mais profundo e bíblico da palavra. Falta-nos tempo para entender a profundidade do que significa a palavra paz em toda a Escritura. Então o apóstolo Paulo está dizendo que a última flui da primeira, ambas fluem de Deus o Pai, e ambas se tornam uma realidade efetiva na história da sua vida, através de Cristo Jesus. Estando em Cristo, entendendo a sua identidade nele, e vivendo nele e para ele, você desfruta na sua plenitude dessas duas coisas. Bem, mas o que significa a palavra graça? Esse termo precisa ser entendido de forma estrita e lato. De maneira estrita, a palavra graça significa basicamente favor imerecido de Deus, e normalmente está conectada ao ato de Deus nos salvar em Cristo Jesus. Mas ao que parece, não é esse o sentido que Paulo está usando aqui. Essa não é uma abertura evangelística. Ao contrário, nota-se que eles já são santos, como nós acabamos de ver. Paulo está escrevendo para a igreja amada, a quem ele conhece e ele plantou. Então, a palavra graça aqui, e talvez em outras aberturas também, ela precisa ser entendida em um sentido mais amplo. Isto é, a ação sobrenatural do Senhor, que nos apresenta uma realidade experimental, de natureza
profundamente dinâmica, na qual a graça transformadora de Deus, fruto da nossa união com Cristo, produz uma paz no sentido bíblico da palavra. Foi o John Piper que percebeu que o apóstolo Paulo começa a carta falando de graça e conclui a carta falando de graça. A única coisa que muda entre a introdução e a conclusão é uma preposição. Ele inicia a carta dizendo: graça para vocês. E ele termina a carta dizendo: graça esteja com vocês. Graça para vocês. Graça com vocês. O John Piper então explica essa palavra graça da seguinte maneira. E ele diz o seguinte: no início das suas cartas, Paulo tem então em mente que, presta atenção nisso, irmãos, a própria carta é o canal da graça de Deus para os seus leitores. No momento agora que eles abrem a carta de Paulo aos Filipenses, e eles começam a ler essas palavras inspiradas, elas fazem com que a graça de Deus comece a fluir. Essa graça transformadora comece a fluir. É por isso que os puritanos chamavam a exposição, a leitura da palavra de Deus como meio de graça. É daqui então que flui graça. Então agora que eles estão com a carta aberta, Paulo diz: a vocês ou para vocês, graça. No entanto, à medida que eles começam a avançar na leitura da carta, eles estão então agora se aproximando do final da carta. A pergunta agora que surge é: e essa graça que flui da Escritura, dessa palavra inspirada, o que se dará dela? E agora Paulo diz que essa mesma graça, agora ela esteja com vocês, quando vocês fecharem a Bíblia, voltarem para casa e viverem a vida comum no mundo. Que a graça esteja com você enquanto você vive para ser um marido melhor ou uma esposa melhor. Que a graça esteja com você enquanto você lida com o seu filho rebelde. Que a graça esteja com você enquanto você trabalha em um ambiente hostil. Que a graça esteja com você enquanto você estiver enfrentando a tentação no seu ambiente de trabalho. Que a graça esteja com você enquanto você tem coragem, enquanto você busca coragem para pregar o Evangelho de Cristo. Que a graça seja com você enquanto você luta contra a sua depressão. Que a graça seja com você enquanto você luta contra a sua ansiedade. Que a graça seja com você. Sabe, meus irmãos, nós fomos treinados para pensar que graça tem a ver com aquele ato de Deus de nos justificar, mas que depois disso Ele nos dá um tapa na cabeça e diz: agora vai lá, viu? Não vai me perder essa salvação. Como se agora dependesse de nós. Paulo diz: não, há uma graça que flui da Escritura. Há um poder transformador que flui da Escritura. De tal maneira que você fez muito bem em vir aqui esta manhã. Porque agora que essa carta foi aberta, agora que ela começou a ser lida, graça e mais graça começa a fluir daqui. Mas quando você sair desse culto, voltar para os dilemas da sua casa, então agora você vai ter que lidar com os problemas. Mas saiba que essa mesma graça estará com você. E essa graça vai produzir, irmãos, paz. Oh, se você entendesse isso. Se você entendesse o que é paz, na teologia bíblica, sobretudo do Antigo Testamento, ora, você não perderia um culto.
Ora, você se dedicaria a ler a Bíblia para que essa graça fluísse em você e produzisse paz. Você, com certeza, buscaria conselho bíblico para que essa graça fluísse dos conselhos bíblicos e produzisse paz. Você, com certeza, iria a algum estudo bíblico durante a semana para que essa graça fluísse e produzisse paz. Você, com certeza, buscaria comunhão com algum irmão para que no meio dessa comunhão a palavra mais uma vez fosse trazida à conversa e essa graça fluísse e você então desfrutaria de paz. Você com certeza voltaria aqui próximo domingo para que essa graça fluísse e você conseguisse paz, estado pleno de vida, bem-estar que esse mundo não pode dar. Você sabe o que é felicidade para o judeu? Estar de bem com você mesmo, melhor, estar de bem com Deus, estar de bem com você mesmo, estar de bem com o próximo. Isso se aproxima muito do que é Shalom. Eu sei, é novo céu e nova terra, pastor, isso é impossível, né? Mas essa é a boa nova dessas cartas, gente. É que o ainda não já chegou. Essa graça transformadora que flui do Evangelho e que produz esse estado de bem-estar, ele já chegou. Você já pode desfrutar dessas coisas. Por quê? Porque estamos em Cristo. Porque você está em Cristo, você já pode ser aquilo que você foi chamado a ser e fazer aquilo que você foi chamado a fazer. Você deve estar pensando que aquelas irmãs eram tolas, né? Por se definir e por entender que a vida poderia ser relacionada e resumida ao status no ambiente comunitário. Mas eu e você somos assim. A idolatria tem a capacidade de reduzir a nossa vida, o tamanho da nossa vida. A solução para isso? Abra os olhos. Ou melhor, peça ao Senhor para abrir os seus olhos, para que você veja quem você é em relação a Cristo. Vamos orar? Te louvamos, Senhor, porque nessa manhã a Tua graça fluiu mais uma vez. Graça poderosa, graça transformadora, graça libertadora, graça sobre graça. Se esse mundo é caído, Senhor, há abundante graça para lutar, para viver a vida em Cristo. Se esse mundo, Senhor, é cheio de dificuldades, há abundante graça para produzir abundante paz. Se esse mundo, Senhor, nos leva à ansiedade, há abundante graça para produzir abundante paz. Se nesse mundo, Senhor, nós queremos viver para nós mesmos, chamar a atenção de nós mesmos, há abundante graça para produzir abundante paz. Dar, ó Deus, que a graça do Senhor que tem fluído da Tua Escritura domingo após domingo, devocional após devocional, reunião semanal após reunião semanal, na comunhão dos santos após a comunhão dos santos, dar, ó Deus, que essa graça nos transforme e nos leve à paz. Por isso, Senhor, eu te peço que o Senhor abençoe os meus irmãos, para que a graça esteja com eles. Em nome de Jesus. Amém.
Vamos ficar de pé? Vamos